Rezemos uma Ave Maria em conjunto para que Nossa Senhora abra as nossas mentes e os nossos corações a fim de compreendermos e amarmos a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querem estar sentados. É muito comum em nossas vidas, até se delinear bem o que Deus quer de nós, as pessoas saberem qual é a sua vocação própria. Muitas pessoas, às vezes, fazem até uma faculdade e depois exercem uma outra profissão. Algumas pessoas passam um período por um seminário e depois constituem família. Outros já têm uma profissão fora, já exercem o seu emprego e depois abandonam tudo para uma vida religiosa. Existem todas essas situações. Aqui mesmo, no final da Santa Missa, sempre os sacerdotes dão bênção para as pessoas. E é muito comum nós ouvirmos esta frase: Padre, o senhor não pode rezar para que Deus deixe claro qual é a minha vocação? É muito comum, porque nem sempre está clara qual é a nossa vocação. O certo é que todos nós, ninguém está isento, temos um chamado. Deus não nos cria como se fôssemos uma espécie de um confete que Ele arremessa sobre o mundo e do jeito que ali for depositado vai ficar. Deus não faz isso. Cada um de nós nasceu para uma missão específica. Cada um de nós tem um chamado próprio. Ninguém está livre de um chamado. Nascemos, Deus tem uma determinação para nós. A questão é como encontrar e depois como completar este chamado. Aí é toda uma vida. É toda uma vida. Dou apenas um exemplo. Uma religiosa espanhola, Soror Maria Josefa Menéndez, nasceu em Madrid e depois vai morrer em Poitiers, na França. Ela queria ser religiosa, mas as condições financeiras de sua família não permitiam. Era muito simples. E ela mesma era muito simples de caráter, muito alegre, mas muito singela. Acabou fazendo até uma empresinha de costura junto com uma irmã para sustentar a família. O pai morre. Ficam os 4 irmãos menores, 3 meninas e um menino. Ela tem que cuidar, é a mais velha, tem que sustentar a casa. Só que sentiu o chamado religioso. Ela só vai conseguir entrar para um convento com 30 anos de idade. Já é uma idade um pouco avançada para quem quer começar uma vida religiosa. Nunca é tarde, mas poderia ter sido antes. As condições não permitiam. Só quando uma irmã dela cresceu um pouquinho, que tinha condições de cuidar dos irmãos, é que ela entrou para a religião. Tá bem, entrou para a religião, fez um período de noviciado, é aquele período de experimento dentro da religião. Quando ela recebeu o hábito religioso, fez os votos, ela viveu só mais 1 ano e morreu. E pronto, Deus a chamou, com 33 anos de idade. No entanto, é uma santa muito conhecida, é uma santa. Seu processo está em beatificação e ela teve várias visões sobre o Sagrado Coração de Jesus. A vida pareceria que foi um pouco truncada. Não foi. Exerceu a sua missão aqui na Terra com dificuldade, porque nem sempre é fácil nós vermos quais são os caminhos de Deus. Trata-se, portanto, nesta liturgia de hoje, nós, em conjunto, tentarmos ver o que Deus quer de nós. Não vamos passar por cada pessoa e em cada banco, tentando delinear qual é a vocação de cada um. Não caberia isso num sermão e nem daria tempo. Mas nós vamos dar um princípio geral para tentarmos entender a partir do Evangelho de hoje. Esse Evangelho, ele está sendo... Tudo que ocorre aqui, essa parábola de Nosso Senhor, já é na Semana Santa. Já teve o Domingo de Ramos. Cronologicamente, Nosso Senhor já entrou em Jerusalém dentro de um jumentinho, em cima de um jumentinho. Daqui a uns 4 dias, ele vai ser morto, Nosso Senhor. Então ele está tentando, as últimas palavras dele, os últimos dias de vida nesta terra, ele quererá ainda converter aquelas pessoas que estão ao redor. Por isso ele vai falar para os anciãos, para essas pessoas que eram os de Jerusalém. Está tentando chamá-los, o chamado.
mas eles não vão dar ouvidos. Então aí ele começa a contar esta parábola, que muitos santos, como São Gregório Magno, ao comentar esse evangelho, vai dizer o que é essa parábola, quem é que vai ter um casamento? Porque se são bodas, alguém vai se casar. É um casamento muito nobre, é a natureza divina com a natureza humana. É nosso Senhor Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo Deus e homem verdadeiro, e está ali diante deles. Ocorre um matrimônio entre as duas naturezas, divina e humana. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo vai fundar a Igreja Católica. E ao fundar a Igreja Católica, Ele vai querer juntar o céu e a terra. Mas para isso nós temos que ter a alma aberta para fazer parte deste matrimônio. Como é que eu faço parte deste matrimônio? Simples. Através do estado de graça. Quem entrou para a Igreja Católica, através do batismo, já tem algo do céu, porque Deus está na nossa alma. Então algo do céu já está aqui na terra. E se nós não perdermos o estado de graça, nós já vamos viver um pouco do céu estando aqui na terra. Este é o convite que está sendo feito nessa liturgia para nós, fazer parte deste banquete. No Antigo Testamento, Deus enviou muitos profetas, avisando que haveria o reino de Deus, viria o Messias. Eles conheciam tudo isso, estão diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos disseram não. Esses que ouviram esta parábola, depois vão ajudar a crucificar nosso Senhor Jesus Cristo. Disseram não, não fizeram parte. Outros também vão dizer não, como o Evangelho vai narrar aqui. Poderíamos dar todas as interpretações, creio que seria longo demais. Mas vamos tomar alguns pontos do Evangelho de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer chamar a todos. O Salmo, eu não sei se prestar atenção na letra, nós sempre ficamos encantados com a melodia, mas é o Salmo do Bom Pastor, escrito pelo rei Davi. A primeira parte vai dizer, o Senhor é o pastor que me conduz. Só que na segunda parte desses versículos que foram cantados, vai dizer que Deus está preparando uma mesa, um banquete, porque tudo está envolto ao banquete no dia de hoje. O pastor, quando ele vai atrás e coloca a ovelha, é o batismo. Ele vem atrás de nós. Mas depois ele prepara o banquete. Só participa quem quer. É a Eucaristia. Para entrar na Eucaristia tem que estar em estado de graça. Para provar deste banquete. Então é nosso Senhor Jesus Cristo que convida, mas Ele dá um passo e nós temos que dar um passo. O céu desce um pouquinho e a terra tem que subir um outro tanto. No batismo, todos são convidados, o céu desceu. Na Eucaristia, ao fazer parte da Eucaristia, nós temos que dar um passo e estar dignos deste banquete. Por isso, o traje. O traje de festa não é o traje que nós estamos vestindo. Claro que nossas mães, quando éramos crianças, diziam, olha, coloque uma roupinha melhor, hoje tem que ser a roupa de missa. Então, ficava na nossa mentalidade de criança que a roupa de missa era a roupinha melhor que a criancinha tinha e não podia fazer bagunça para não sujar, porque era roupa de missa. Só que nós também podemos dizer, temos que ter a roupa de missa para se aproximar da Eucaristia. É o traje sujo não é o traje exterior, é na alma. Nós temos que estar com a alma limpa para receber nosso Senhor Jesus Cristo. É o traje do banquete. E curioso, perceberam na leitura, que todos têm em mãos, depois vão levar para casa, que vai dizer que bons e maus entraram no banquete. É verdade, através do batismo, qualquer um que quiser ser batizado, será batizado, entrará no banquete. Mas na Eucaristia não. Bons e maus indicam que a igreja ainda é nessa terra. Porque no céu não tem maus. Todo mundo que está no céu é bom. No inferno não tem ninguém que foi bom. Todos que estão no inferno são maus. Céu e inferno não tem mistura. O único local onde tem mistura entre bons e maus é aqui na terra. É entre nós. Então, até o fim do mundo, vai ter a mistura entre bons e maus aqui nessa terra. Todos serão convidados para ir até o céu. Ninguém foi criado para ir para o inferno. Todos foram criados para ir para o céu. Ora, eu tenho que fazer um esforço. Deus deu o primeiro passo.
nós temos que dar um segundo passo e nos unir a Ele. É como alguém que está se afogando e eu vejo, estou dentro de um barco e estendo a mão. Venha, eu te ajudo. A única coisa que a pessoa tem que fazer é tirar o braço da água e agarrar a mão. Pronto, já estará salvo. Deus fez o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Ele já estendeu a mão. Basta nós também estendermos a mão a Ele e que Ele nos salva. A questão é que a nossa geração, a que está sentado aqui, nós e o Padre juntamente com esta geração, nós sofremos um abalo psicológico, nervoso, uma quebra na natureza humana que não existia nas gerações passadas. A quantidade de problemas nervosos, de dificuldades psicológicas que existem para esta geração, não havia nas gerações passadas. Em gerações passadas, eles viviam em guerra tanto quanto hoje em dia. Só que não havia psicólogos para trauma pós-guerra. Eles viviam de uma guerra em outra, tinham uma estrutura muito mais clara, eu estou defendendo meu país, eu estou fazendo aquilo. E esses traumas que hoje em dia a pessoa vai 3 meses numa guerra e depois passa 2, 3 anos fazendo um tratamento, não havia. Para dar um exemplo, existiam muitos acidentes, muitos traumas, muitas pessoas que morriam, como até hoje em dia. Não precisava de ter pessoas para colocar em ordem a cabeça, ou não precisava. As gerações eram muito mais estruturadas mentalmente, o próprio físico da pessoa, a cabeça estava muito clara. Hoje em dia, pela nossa superficialidade, tudo é um pouco descartável, nós também adquirimos uma mentalidade do descartável para nós. Isso veio uma quebra a partir da Idade Média. Até a Idade Média não era assim. Era num crescendo. Até os povos bárbaros sabiam o que queriam e não tinham depressão. O bárbaro vivia na mata, conquistava uma cidade, não tinham esses problemas nervosos que nós temos. Constituiu-se uma civilização cristã, um continente inteiro que era cristão. Ora, hoje em dia não existe mais uma civilização cristã. É um amálgama de tudo e de nada. E foi tendo uma quebra a partir do protestantismo, de revoluções que foram tendo sucessivas, Revolução Francesa, Revolução Comunista, Revolução Hippie, e tudo isso foi tirando aquele aspecto racional da pessoa. O que eu quero, o que eu não quero, o que é bem, o que é mal, é mal. Não existia uma mistura dentro da pessoa entre bem e mal, verdade e erro. É e não é, não existia. O que é, o que não é, não é. O que eu quero, o que eu não quero, eu abomino, eu afasto de mim. Isso era muito claro. Hoje em dia, foi abolindo o bem e o mal, a verdade e o erro, o belo e o feio, e ficou uma mistura dentro de nós. E por essa mistura, nós não sabemos bem o que é pecado e o que não é, o que é virtude e o que não é, o que eu quero ou o que eu não quero. Eu fico muito indeciso. E daí vem uma série de problemas. Então, a graça de Deus nos convida hoje, esta geração nossa. Eu não digo os que estão assistindo, eu digo nós, porque todos nós fazemos parte dessa geração e somos vítimas dessa mentalidade descartável. Então, o que nós devemos fazer? Confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Aqui está a solução para a nossa geração. As gerações antigas confiavam em si. Uma pessoa que não foi boa, nem sei se é bom dizer, é um personagem histórico que ajudou a matar um rei na Inglaterra, Cromwell. Ele ajudou a matar o próprio rei dele. Mas um outro autor vai comentar sobre ele. Ele tem uma força de vontade tal, ele não usava para o bem, mas ele tinha uma força de vontade tal que se ele quisesse conquistar uma estrela, ele conquistaria uma estrela. Estamos falando em tempos antigos, onde não havia nave espacial. Só que se ele encontrasse a dificuldade de um grão de areia no espaço, ele pararia o seu percurso, desceria de seu veículo, utilizaria toda a sua convicção para tirar esse grão de areia o tempo que fosse necessário até conquistar a sua estrela, para mostrar como o que eles queriam até o fim, naquelas gerações passadas. Nós não somos assim. Nós fazemos a promessa, eu vou ser bom, vai iniciar um novo ano, eu vou mudar de vida. Não passam 30 dias. Todos os nossos propósitos caem por terra. Para mostrar como o que nós não queremos por inteiro. Nós queremos mais ou menos, pela nossa mentalidade.
Então nós temos que deixar de confiar na nossa natureza, que está muito depauperada, muito quebrada, e nós temos que confiar mais em Deus, nessa natureza divina, que pode, através de sua graça, nos elevar até a categoria do banquete. Nós temos que ser resgatados por Deus, porque a nossa geração, nós somos tão fracos, que se estivermos nos afogando, nós vamos ter preguiça de levantar o braço para pegar o braço daquele que está me socorrendo. Então quase que nós podemos dizer: Senhor, São Pedro ainda levantou o braço e agarrou as mãos de Nosso Senhor quando estava afundando no mar. Nós nem isso fazemos. Senhor, agarrai a minha orelha e me levantai, porque nem isso eu consigo. Já temos precedentes. A própria Soror, Maria Josefa Menendez, essa que foi mencionada no início do sermão, ela já é de 1890, ela nasceu. Morreu em 1923. Olha que já é de uma geração há mais de 100 anos atrás. Tá bem, um dia ela estava no mosteiro, ela foi fechar janelas no terceiro andar do mosteiro onde ela estava na França. Imagina que está andando num corredor, indo fechar as janelas, e ela encontra Nosso Senhor Jesus Cristo que aparece diante dela, o Sagrado Coração de Jesus. E ela viu que era o Sagrado Coração de Jesus, olhou e ele cumprimentou-a. Como está Josefa? Chamava de Josefa. Como está Josefa? Bem, obrigado. E passou direto. Imagina que vendo, olha que é uma freira, vendo Nosso Senhor Jesus Cristo, passou direto e ele disse: e não vai conversar comigo? Falou: não, eu tenho que fechar a janela. E foi embora. E deixou Nosso Senhor Jesus Cristo parado ali no corredor e foi fechar a janela. Veja o que é a nossa geração. Páscoa, 1922. Aparece Nosso Senhor Jesus Cristo ressurrecto. Temos ali a imagem dele. Nosso Senhor Jesus Cristo ressurrecto. Ele, em todo o seu esplendor, aparece para ela. Mas estava num horário no mosteiro que as freiras não podiam falar, era silêncio. Ela não tinha autorização para falar. Aparece Nosso Senhor Jesus Cristo e ela faz sinal para Nosso Senhor que ela hoje não ia poder falar com ele, porque estava em silêncio. E abaixou a cabeça e Nosso Senhor ressurrecto na frente dela. E ele disse: você não pode falar comigo, né? E ela fez o sinal. Porque não tinha autorização. Até aí tudo bem. E Nosso Senhor disse: mas você está proibida de olhar para mim? Não pode pelo menos olhar para mim? Está proibida de falar, não de olhar. Olhe para mim pelo menos. Essa era aquela que recebia as revelações do Sagrado Coração de Jesus. Para mostrar como era tão fraca, que Nosso Senhor chegou a dizer para ela: sabe, Josefa, eu procurei no mundo inteiro uma alma que fosse mais fraca do que a tua, para poder aparecer. Eu não encontrei, não. Você é a mais miserável da face da terra. Parabéns. Parabéns. Por ser a mais miserável, é para você que eu vou dar a maior ajuda. Então aqui nós podemos dizer, a nossa geração é tão fraca, tão miserável, que talvez Nosso Senhor Jesus Cristo buscou no banquete dele tantas outras gerações para chamarem para dar um passo para se unir ao céu, para que a terra se unisse ao céu. E parece que Nosso Senhor Jesus Cristo não encontrou. Eram pessoas muito estruturadas mentalmente e quiseram tocar a vida por si mesmos. Ele teve que esperar uma geração que já não era capaz de mais nada por si mesmo, tão fraca na sua força de vontade, que somos nós, para ele estender a mão. E quando ele viu que nem isso nós conseguimos fazer, então ele pegou pelas orelhas, pelos cabelos, pelos braços e quis dar um abraço nessa geração. Essa geração somos nós. Então eu queria, no final deste sermão, parabenizar a nossa fraqueza. Parabéns por sermos fracos. Parabéns por nós não termos força de vontade suficiente para fazermos atos de virtude. Porque diante da nossa fraqueza, Deus vai ter que derramar muito mais graça. Ele percorreu todas as épocas históricas, buscando alguém mais fraco do que nós. Não encontrou. Então vamos pedir que agora o Sagrado Coração de Jesus abra as comportas de seu amor para abraçar esta geração que é a nossa. Da nossa parte, é apenas olharmos para Nosso Senhor Jesus Cristo. Se falta força para levantar os braços, ao menos olhemos para Nosso Senhor, que Ele, ressurrecto, vai dar um abraço em cada um de nós e vai nos elevar até o céu.
Peçamos isso através da Santíssima Virgem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.